Pegando esse gancho que você falou, do Lula, como você vê hoje? Porque muita gente fala, o que eu faço agora? Como é que eu vou investir? O que você tá achando do governo Lula, Haddad? Acho que são duas perguntas diferentes, né? Aliás, três perguntas diferentes. O como investir, o que eu acho do governo e o que eu acho de cada um deles, né? Bom, eu acredito que a filosofia de investimento da pessoa, ela tem que ser independente de quem está governando o país, né? Você não pode ficar pulando de estratégia em estratégia, senão não é uma estratégia, é outra coisa, mas não é uma estratégia. Então, eu não mudei nada da minha estratégia, eu tento buscar empresas boas e baratas, e hoje eu acho que as empresas brasileiras elas estão muito boas, com margens saudáveis, balanços saudáveis, uma economia um pouco mais fraca do que talvez a gente gostaria, mas muito baratas, né? E eu acho que no momento que a gente tiver um pouco mais de calma vindo da política, provavelmente as ações vão subir bastante, como a gente já viu isso no passado. Eu acho que é um momento muito parecido com 2015, 2016, em que você tem uma economia frágil, fraca, talvez não tão fraca quanto no passado, com certeza não tão fraca quanto no passado, só que essas coisas não duram para sempre. E os múltiplos das empresas brasileiras, em alguns casos, são até mais baratos que daquela época. O que acontece quando a política se estabiliza e a economia do Brasil cresce um pouco? Provavelmente o múltiplo volta para a média histórica e vocês vão ver muitas ações fazendo 2, 3 vezes capital na hora que isso acontecer. Quando isso vai acontecer? Eu não sei. Pode ser que aconteça esse ano, pode ser que aconteça daqui 4 anos, mas isso invariavelmente acontece. As coisas retornam para a média e o ambiente político, na média, ele deveria ser estável, coisa que a gente não vê hoje. Respondendo a sua pergunta, o que eu acho do governo, né? Assim, acho que até tem que separar um pouco a figura do Haddad e do Lula aqui. Eu vejo o Haddad como uma pessoa de diálogo, uma pessoa que tenta fazer uma ponte entre uma ala um pouco mais radical da esquerda e valores que eu julgo importantes, como responsabilidade fiscal, controle de inflação, crescimento econômico, né, um desemprego em baixo, enfim, uma economia ativa, e muitas vezes essas duas turmas não se conversam e ele tenta chegar no meio do caminho, né? A gente estava até conversando antes, né? Assim, o governo ele está pagando uma conta hoje que é consequência daquela PEC, né? A chamada PEC da transição, que foi até um nome bonito para uma conta muito alta, de aproximadamente 150 bilhões com B de reais. Naquela época, eu até falei que eu acho um pouco salutar para o debate da sociedade você segregar benefício de custo. Por quê? Quem não quer benefício? Quem não quer investimento público e tal? Dinheiro é difícil recusar. Só que tem uma conta. E naquele momento houve uma segregação. Vamos primeiro falar de benefício? Né? E beleza, foi aprovado no Senado e depois na Câmara, né? Uma PEC que tem esse custo, e depois a gente vê como é que a gente paga. E qual que é o problema disso? Agora que eles estão indo atrás de quem vai pagar, tá muito mais difícil, porque você vira e fala, vou tributar a Shein, ou as empresas chinesas que Shopee, né? Que operam no Brasil. Bom, o consumidor faz um barulho muito grande e daí tem que voltar atrás. Vou tributar a gasolina, né? Daí o consumidor faz um barulho gigante, daí volta. Daí não, vai ser só em março. Depois vou começar a fazer metade aqui, metade depois. Só que nisso você já deixou de arrecadar durante um tempo. Vou agora tributar offshore, né? Tipo, essas coisas, elas têm um desgaste muito grande. Vem setores que vão se opor depois, e às vezes você nem consegue aprovar o que você queria, e agora tem essa conta aqui. Então, eu acho que teria sido muito melhor, inclusive para o governo, se eles tivessem explicado benefício e custo junto, né? Na hora que você vai comprar um carro, o cara vai lá e fala, tem airbag, tem solar, tem direção hidráulica, não sei o quê, e o preço é esse, né? Na hora que você tira, o preço a gente vê depois e tal. O consumidor, ele sabe que as coisas têm um preço. O problema é que muitas vezes o
o eleitor não tem essa visão de que as coisas têm um custo. E daí, na hora que você empurra para depois, fica difícil de você, inclusive, aprovar a conta, como está tendo dificuldades agora para se aprovar isso daqui. Então, é um governo que desde 1º de janeiro não tem muitas boas notícias para dar pro eleitor, porque a boa notícia, se é que existia, estava na PEC, que ele já era o governo anterior que foi aprovado. Então, tipo, é um governo que desde 1º de janeiro só se fala em aumento de impostos, né? E o que a gente tem visto é que não tem nenhum setor, seja consumidor, empresa, etc., que está aberto a querer pagar, não vou nem dizer sorrindo, mas de cara normal isso aqui. Está todo mundo querendo jogar para o próximo essa conta. Na minha opinião, o governo está pagando um preço com uma popularidade em queda, né? Saiu até uma pesquisa recente de popularidade que ele perdeu 4 a 5% de popularidade, e o principal driver disso foi a questão da tributação da Shein, lá, tentativa de tributação dessas marcas chinesas. Então, não está sendo bom nem para o governo essa separação de benefício e custo. E eu acho que eles vão continuar pagando um preço com popularidade, e isso gera um desgaste político, uma insatisfação da sociedade e também uma insegurança para quem quer investir no Brasil muito grande, porque você não sabe, vou investir, amanhã vai ter uma tributação, então fica todo mundo em compasso de espera. Eu converso com muitas lideranças de empresa quase todo dia, e vou te falar, talvez com a exceção do agro e uma outra empresa que já estava fazendo investimentos, empresas de infraestruturas, os investimentos no Brasil têm caído de maneira forte, muito por conta disso. A gente está pagando um preço, nós, como sociedade, estamos pagando um preço de ter essa segregação de benefício e custo. E eu acho que o governo vai continuar perdendo popularidade enquanto ele continuar segregando as coisas.